Bom dia, gente. Nós vamos iniciar nossa primeira aula à distância, da disciplina da cultura da goiaba, que é fruticultura goiaba. E nós vamos continuar na aula de hoje, certo? O conteúdo que iniciamos na última aula, que foi implantação do pomar. Bem, relembrando um pouco, certo? E também qual o objetivo dessa aula. O objetivo será, de fato, que vocês saiam sabendo como implantar um pomar de goiaba, quais as principais exigências da cultura, né? E se tem algo diferente das demais culturas que vocês já aprenderam, para que vocês tenham cuidado, né? No momento de trabalhar com essa espécie. Bom, então continuando a partir do que nós vimos na aula passada. Primeiro, né, os sistemas de plantio. Normalmente, a goiaba é uma cultura que é cultivada em sistema quadrangular. E o que seria isso, né? Seria um sistema com linhas retas, né? Filas de plantas, né? E a gente define um espaçamento padrão entre uma planta e outra e uma linha de plantas e outras. São basicamente o que vocês já estão acostumados a trabalhar, certo? E aí nós temos aqui, certo, um esquema de um lote, né? Um terreno em que vocês vão implantar essa cultura. Pois bem, nós devemos nos atentar sempre às estradas, né? Como já foi visto por vocês, né? Ou cercas, ou alguma parte que nós consideramos reta, né? No terreno, no caso as vias de acesso são as estradas, certo? Enfim, para então a gente começar o nosso plantio. Isso considerando um terreno plano, certo? Se nós temos um terreno com inclinação, então nós devemos plantar em curvas de nível independentemente das estradas, certo? Como vocês podem ver, se o terreno tem essa inclinação, esse lado aqui, né, é mais alto do que essa parte de baixo, então nós temos que fazer as curvas de níveis no sentido certo da declividade do terreno. E aí a gente deixa de lado se basear de acordo com cerca ou né, com os limites do terreno ou as estradas. Aqui como na imagem, em que nós podemos ver a parte de cima, né, uma visão superficial do terreno, em que as plantas sempre vão ter a mesma distância, né? Aqui nós temos entre linhas e entre plantas, é um padrão, mas dependendo das curvas de nível, né? Olhando de lado, vocês vão ter uma visão diferente. Bom, nós já vimos, né? Como eu falei, nós estamos relembrando. Os principais espaçamentos de goiaba é de 6 metros por 5 e nós temos espaçamentos diferentes, né? De acordo com principalmente a cultivar de goiaba, tá? E aí, relembrando um cálculozinho que vocês fizeram já e fazem muito, que é a densidade de plantio, né? Numa área de 1 hectare, que tem 10 mil metros quadrados, num espaçamento de 5 por 6, né? Nós dividiríamos os 10 mil metros quadrados pelo espaçamento ocupado por cada planta, que é 5 por 6, dá 30, e teríamos 333 plantas por hectare. Bom, agora, na aula de hoje, eu queria, basicamente, né, que nós refletíssemos mais sobre a questão do espaçamento, tá? E aí, a partir dessas reflexões, vocês vão resolver a atividade. Bom, quais são essas observações, então, que são tão importantes, né? Se nós temos um espaçamento menor, ou seja, um menor espaço entre uma planta e outra, né? Nós vamos ter, então, maiores gastos com tratos culturais. E por quê? Certo? Se em 1 hectare nós usarmos o espaçamento de 5 por 6, nós teremos lá as 333 plantas. Se nós usássemos um espaçamento menor, por exemplo, 5 por 5, né, ou outro espaçamento, nós vamos ter um número superior a este de plantas. Vamos estimar que sejam umas 400 plantas por hectare. Bom, se nós tivermos esse número maior de plantas, nós vamos observar que nós vamos gastar mais com mão de obra para podar, porque um funcionário que, por exemplo,
faz com que ele consegue fazer a poda de 50 plantas por dia, né? Então, nós teríamos aí em torno de 6, 7 dias para ele podar uma área de 1 hectare, né? No espaçamento padrão. Então, se nós tivermos mais plantas, a gente já vai gastar um dia a mais ou 2, né, de mão de obra para que ele faça as operações nesse hectare, certo? Pulverizações. Nós sabemos que as plantas vão ter que ser cobertas, né, com os produtos para que tenham realmente uma atuação eficiente. Então, nós vamos gastar mais litros de calda. Adubações. Dependendo, né, da tabela de adubação que você consultar, tem umas que citam por hectare, mas a maioria das tabelas para as fruteiras citam por planta. Então, se você tem um número maior de planta, você vai ter que comprar mais adubo também para aquelas plantas, certo? Além de, claro, o sistema de irrigação, né, que é um sistema que vocês vão ter que gastar com ele principalmente inicialmente, né, o investimento inicial, e nós vamos ter que gastar mais com mangueiras, com canos, com aspersores e todos os outros produtos para deixar esse sistema eficiente. Se temos mais plantas, vamos ter mais aspersores. Se temos mais linhas de plantas no hectare, vamos ter mais mangueiras, né? E isso tudo também vai gerar um gasto um pouco superior com a manutenção. Nós temos mais equipamentos para dar manutenção, certo? Mas, como o cultivo é perene, certo? É uma planta que vai durar por muitos anos lá no campo. Então, como esse cultivo é perene, esse gasto com o sistema de irrigação vai ser basicamente inicial, certo? Bom, inicialmente, espaçamentos mais adensados são mais vantajosos, certo? E aí, qual é o destaque dessa frase, certo? Além de mais adensados, explicando para vocês o que é isso, são os que têm maior densidade de plantas, né? Uma densidade de plantio maior, ou seja, um maior número de plantas, certo? Eles são mais vantajosos, só que inicialmente, certo? E por que inicialmente, né? Porque de início, o que vai acontecer? Nós vamos ter mais plantas. Vamos observar essa imagem. Nessa fase aqui, vocês notam que as plantas não estão competindo. Elas são jovens, estão com um espaço bem grande entre uma e outra, certo? Então, nessa fase aqui, se nós tivermos 300 plantas, cada uma produzindo, digamos que 100 goiabas, né, na safra, nós vamos ter aí 30 mil goiabas, tá? Agora, se nós tivermos, em vez de 300 plantas, 400, então nós vamos ter 40 mil goiabas. Então, nessa fase, você não está gastando praticamente nada a mais com as plantas, né? Só um pouco mais com adubação e tudo. E elas estão lhe dando um retorno muito bom. Só que depois que essas plantas estiverem maiores e começarem a ocupar esse espaço aqui das entrelinhas, né? E aí nós vamos ter que podar muito mais, gastar muito mais com poda, né? Gastar muito mais com defensivos. E como elas vão, né, estar com um espaço limitado para crescerem e produzirem mais, elas não vão nos dar o retorno que nós esperamos. Com relação à marcação da área, relembrando, né? Nós sempre utilizamos o triângulo retângulo, por quê? De dimensões conhecidas, quais são essas dimensões? 3, 4, 5, que nós falamos já na aula outras vezes, né? E nessas dimensões, o que vai acontecer? Digamos que nós temos uma trena, essa trena tem que ter no mínimo 12 metros, e aí nós temos aqui inicialmente, vamos usar o ponto zero, vai ser o número 0 na trena, né? Bom, aqui nós vamos esticar até o número 3, certo? Depois, 3 somado com mais 4 metros do outro lado, nós vamos ter aqui o número 7. E 7 somado com 5, nós vamos ter aqui o número 12. Então, nós vamos precisar de 3 pessoas, pelo menos, né? Essas 3 pessoas, elas vão ficar
segurando em cada um dos pontos do triângulo. A pessoa 1 vai segurar a trena no ponto 0 e no ponto 12. A pessoa 2 vai segurar no ponto 3. A pessoa 3 vai segurar, então, na marcação 7 da trena. E o que é importante dessa metodologia? Basicamente, que o lado maior vai ser o oposto ao ângulo reto. Como vocês sabem, aqui vai formar um ângulo de 90 graus, certo? Então, gente, nós vamos usar para essa marcação sempre o lado, alguma coisa para se basear num lado que seja reto, tá? Digamos que essa linha aqui, de baixo, ela representa o final da propriedade, tá? Então, tem uma cerca aqui ou alguma marcação que a gente saiba que é reto. E eu quero fazer linhas retas de plantas nesse sentido aqui, na vertical, certo? Então, eu coloco o meu primeiro lado do triângulo embaixo, estico a trena e, com certeza, quando todas as pessoas esticarem os seus lados, eu vou saber que aqui, esse lado aqui vai ter um ângulo reto. Então, essa linha vai ficar reta com o terreno. Depois eu faço o triângulo mais pro lado um pouco, e essa linha vai ficar reta. Faço mais pro lado um pouco, e essa linha vai ficar reta, certo? Então, eu preciso ter só um lado reto do meu terreno, e eu com certeza vou conseguir, a partir desse, fazer todas as minhas linhas retas. Então, nós temos aqui o momento de abertura das covas, vocês veem aqui todo esse serviço feito, certo? E aí, dependendo da área, se for uma área grande, nós vamos ter outros métodos de abertura de covas. Podem ser com sulcação, primeiro passando o suco do trator, um aparelho, algum implemento que faça essa sulcação, um subsolador, algo do tipo. E aí, esse trator tem que se basear em algo reto também, para plantar reto, E aí, depois, gente, dessa sulcação, vocês olham esse equipamento aqui fazendo as aberturas dos furos, certo? Das covas, onde vão ficar, as mudas que nós estamos colocando. Então, nós temos duas opções principais, que é a manual e a mecanizada, tá? Passo a passo do plantio. Então, nesse passo a passo, certo? A gente já viu, vou só mostrar o esquema, em que a gente vai fazer como? Vamos tirar esse solo daqui, colocar a parte superior de um lado, colocar a parte inferior do solo para o outro lado, corrigir o solo na parte A, que vai para baixo, e depois colocar a parte bem em cima, certo? Bom, agora continuando, de fato, o nosso conteúdo, certo? No plantio, gente, nós temos algumas coisas que são importantes. São características da goiaba mesmo. Como a maioria das culturas que nós estudamos, a goiaba não gosta de encharcamento ou alagamento, certo? Então, vocês têm que estudar realmente para a região de vocês, para o solo de vocês, a quantidade ideal de água para que não aconteça encharcamento, que aí a planta vai sofrer bastante, certo? Além de sofrer porque ela não se dá bem de fato com esse encharcamento, isso, como vocês sabem, solo mais úmido, essa condição de umidade elevada vai propiciar o quê? O aparecimento de várias doenças, principalmente doenças fúngicas, certo? Além disso, no plantio, nós vamos ter que pensar em um tutor, certo? Alguma haste de madeira, normalmente, amarrada aqui com arame ou fita em formato de 8, como vocês já estudaram, tá? Como já foi mostrado. Para quê? Para não estrangular a planta, certo? Qual a importância desse tutor, gente? Ó, aqui vocês veem que essa muda está amarrada em 3 locais, para que ela realmente siga esse padrão de crescimento. Então, qual a importância desse tutor? Como vocês sabem, as mudas, nós vimos na outra aula anterior, qualidade de boas mudas. E boas mudas de goiabeira têm haste única, certo? Se essa haste é única, nesse momento você quer que a planta cresça para cima e use a sua dominância apical para então nós iniciarmos as podas de formação. Então,
para que ela tenha esse desenvolvimento, né? Apesar das intempéries, apesar do vento, né? Apesar de qualquer coisa que possa acontecer com essa muda e influenciar seu crescimento, nós queremos que ela tenha uma haste única, né? Com crescimento apical, para que depois nós iniciemos a poda e formemos a planta de acordo com o que a gente quer. Então, é muito importante esse tutor, também para evitar quebraduras, né, já que a planta está frágil nesse momento, dentre outras coisas. Instalação de quebra-vento, gente. Bom, as espécies vegetais indicadas para o quebra-vento, né, de goiabeira são algumas. E por que eu coloco aqui as indicadas, certo? Porque nós temos algumas que já foram utilizadas, testadas e se dão bem. Mas não quer dizer que vocês não possam utilizar outros quebra-ventos, certo? Dependendo da região de vocês, do que tem mais disponível, do objetivo de vocês, certo? Mas comprovadamente eficientes, certo? Para a goiabeira, nós temos o capim-elefante. E quais as vantagens dele? Crescimento rápido, né? E fecha bastante. Então, realmente é muito eficiente como quebra-vento. A bananeira, certo? E aí, como a bananeira não fecha tanto assim e demora mais para crescer, nós temos uma instalação de 3 a 4 linhas de plantas, certo? Entre os talhões de plantio. E o coqueiro, nas margens laterais do plantio. Outra planta que também não fecha tanto assim, né? Fecha mais, protege mais do vento quando são mais novos, que as folhas são mais próximas embaixo, mas também quando adultas, né, vai deixar muito espaço para passar vento. Então é bom que as linhas tenham plantas alternadas, né, em espaçamento quadrangular, certo? Plantadas de forma quadrangular. Uma observação que eu esqueci de citar é que olhar o local de instalação do quebra-vento, né? Ver de onde é que estão saindo esses ventos, para que vocês possam implantar esses quebra-ventos. Ou, se for o caso, implantar em todas as extremidades do plantio. Aqui nós temos exemplo de uma planta com 6 meses após o plantio, 12 meses após o plantio e 30 meses. Nós vemos aqui uma grande diferença, né? Com 6 meses as plantas não estão disputando nada, nós estamos fazendo só a poda de formação, como vocês veem, deixando as pernadas laterais, cortamos a dominância apical. Aos 12 meses as plantas já estão com um desenvolvimento bem superior e aos 30 meses elas já estão praticamente do tamanho, né, do cultivo comercial, produzindo. Tá? E aí vocês notam que já estão muito próximas da outra e desde o começo da cultura eu venho falando que a poda é fundamental no cultivo da bananeira. Da goiabeira. Então, gente, quais as características principais, né, além das já citadas, que eu queria que vocês assimilassem para a cultura da goiabeira, né? Bom, a goiabeira é melhor em solos profundos e bem drenados, tá? Como nós sabemos, a maioria das mudas de goiabeira, né, ainda são produzidas através de enxertia, né? Sendo que a estaquia também hoje em dia se destaca muito. Mas, de qualquer forma, ou enxertadas com raiz pivotante principalmente, né? Ou por estaquia, as raízes da goiabeira se desenvolvem bastante e precisam que esses solos sejam profundos para se desenvolver, tá? Além disso, nós citamos há pouco tempo que a goiabeira não tolera encharcamentos. Se ela não tolera encharcamentos, quer dizer que os solos têm que estar bem drenados, certo? O pH, por que tem aqui entre parênteses em água, certo? Porque na análise de solo, quando vocês receberem, vai ter 2 pHs, um pH em água, que é o padrão, e um pH em outra substância. Mas então, o pH padrão desse solo vai variar de 5 a 6,5. Isso já é algo importante, né, para vocês, porque qual é a faixa de pH ideal, né, para as culturas? Em torno de 4,5, né, até 5,5, 6. Então, a goiaba já tolera solos mais básicos um pouco. E aqui nós temos uma saturação, que também tem esse valor na análise de solo, em torno de 70%, tá?
Para a produção de mesa, gente, normalmente nós temos plantios menores que 10 hectares. Por quê? Certo? São plantios que exigem muito mais mão de obra, tá? Muito mais cuidado. A aparência do fruto importa muito. Então, né, nós temos que levar isso em consideração que terrenos a partir de 10 hectares, para cuidar e ter uma qualidade boa, nós vamos ter que ter um investimento bem alto e muita mão de obra para conseguir a qualidade que a gente quer. Tá? Então, o normal é iniciar com lotes de 1 a 3 hectares para a produção de mesa. Tá? Para a produção para a indústria, e como vocês sabem, a maioria da goiaba ainda plantada no Brasil é para a indústria, não é? Em torno de 55% vai para a indústria e 45% para a mesa. Para a indústria, as áreas têm normalmente, né, mais de 10 hectares. Tá? Bom, nesses casos, nós costumamos dividir a área em talhões ou lotes, né, de mais ou menos 6 hectares. E para que essa divisão? Normalmente isso vai depender de acordo com o tamanho da sua terra, mas normalmente essas divisões vão acontecer para que nós tenhamos, né, uma produção escalonada. E aí nós temos 6 hectares para ser colhidas nesse mês, 6 hectares para ser colhido no próximo mês e por aí vai, certo? Outra coisa, linhas de até 250 metros, tá? E aí, se o seu terreno for mais comprido que isso, o ideal é fazer o quê? Dividir esse terreno em outro talhão, tá? Para quê? Para facilitar os tratos culturais, para que quem esteja colhendo as goiabas não tenha que andar demais para colher no mesmo lote, certo? Outra característica para a produção para a indústria: carreadores a cada 6 a 8 linhas. E o que são esses carreadores? Linhas mais largas, certo? Espaço mais largo. Então, nós vamos ter algo diferente quando formos implantar um pomar de goiabeira. A densidade de plantio, nós vamos estudar na próxima aula como calcular essa densidade de acordo com esses carreadores, ou seja, a cada 6 ou 8 linhas, nós vamos ter que deixar um espaço maior entre uma linha e outra, tá? Para que isso, né? Para que as pessoas que estão colhendo, né, coloquem essas caixas com os frutos a cada 6 a 8 linhas, né? Levem elas para a mesma linha, para que o trator passe coletando e ele não tenha que andar em todas as linhas, né? Gerando um gasto muito elevado, tá? E aí essas linhas nós vamos ter que ter 8 metros de largura aproximadamente, para que o trator passe com facilidade. Então, se nós tivermos um terreno, né, nós temos linhas aqui, uma linha de goiaba, outra linha, isso a cada 6 a 8 linhas dessas, nós vamos ter que deixar, né, um espaço aqui bem maior, de 8 metros, sem goiaba plantada, para poder começar de novo, tá? Para que o trator passe por aqui com facilidade, tá? Então, depois disso nós vamos seguir com as exigências nutricionais, mas na próxima aula, antes disso, nós vamos aprender como calcular, né, como implantar essa cultura para a indústria, considerando lotes maiores que vão utilizar carreadores entre cada 6 ou 8 linhas de plantio, a critério, né, do técnico responsável e a critério do tamanho do nosso plantio. Um abraço, gente, e até mais.